movimentação. Imobilização. Aí, é uma posição diferente, com aquele braço esquerdo preso ali, difícil. Mais 4. Far side, kind of Haraya Sonogari. And then same takedown again. Position for Cheshire. Roderick can come up and beat him up and out. He's doing it. He's doing it. He's going to get the sweep. If he stays on top, he's going to get the 2 points. He got it. What hook? What is the hook? Found. There's no hook. Oh, he's got it. That is the 2 hooks. Going for the back. Cheshire. He's crossing. Estrangulamentos. Torções de articulações, como o braço, tornozelo, entre outros. São características principais de uma grande arte suave, conhecida como Jiu-Jitsu. Para muitos, o Jiu-Jitsu não é só um esporte. O Jiu-Jitsu é um estilo de vida, uma filosofia. Se você tem o Jiu-Jitsu como um estilo de vida, uma filosofia, verá que a arte suave é um agente transformador de corpo e mente. Jiu-Jitsu representa na minha vida a união entre eu, minha família, minha esposa e minha filha. E representa a vida, cara. Porque antes do Jiu-Jitsu a gente tava com uma família destruída, uma família separada, e através do Jiu-Jitsu e, claro, de Jesus, nossa família foi restituída, reconstruída e por conta da arte suave fez com que estreitasse mais laços entre eu, minha esposa e minha filha. Beleza? Abraço, irmão. Deus abençoe você. Fique bem. Então, o Jiu-Jitsu ele é muito mais que uma luta, né? Eu diria que ele é um estilo de vida. O Jiu-Jitsu, eu costumo dizer que ele é meu psicólogo. Que ele me ouve quando eu preciso. Todos os dias, de manhã, às vezes mais de um treino por dia. Mas vou lá, às vezes até sem querer. Mas é onde extravaso. E ponho tudo aquilo, aquela carga do dia pesada pra fora. Então, eu digo que o Jiu-Jitsu representa meu psicólogo na minha vida. É quem me ouve e quem me motiva a continuar. Jiu-Jitsu, em poucas palavras, é uma arte marcial japonesa e também um esporte de combate que utiliza técnicas de golpes de alavancas, torções e pressões para derrubar e dominar um oponente. O Jiu-Jitsu, em princípio, é uma arte de defesa pessoal que existe há milênios no Japão, que foi quem assumiu a paternidade, que dizem que veio da Índia foi a China, e da China o japonês pegou, aperfeiçoou e método oficial de defesa pessoal deles. Os monges budistas
lá do norte da Índia, algumas milhas acima de Benares, onde o povo falava ainda o dialeto Pali ou Laurikosh, nasceu um homem chamado Siddhartha Gautama. Esse homem foi conhecido como Yamuni, o príncipe solitário, mas hoje em dia é conhecido como Buda, o iluminado. Ele tinha uma espécie de religião, uma seita religiosa, que usava o nome dele, era o budismo. Os monges budistas, verdadeiro criador do jiu-jitsu, que mais tarde, com a morte de Buda, assumiu o poder na Índia Siddhartha Privadasi, mais conhecido como Rei Asoka. E ele disseminou pelo mundo o jiu-jitsu, saindo do Tibete, Birmânia, Sião, China e, por último, no Japão. Mitsuyo Maeda foi um dos 5 maiores judokas, arte marcial criada por Kano Jigoro, o judô. Caminho suave foi a primeira arte marcial japonesa a receber prestígio internacional. Conhecido como Conde Koma, apelido obtido na Espanha, Mitsuyo Maeda nasceu em 18 de novembro de 1878 em Aomori. Aos 16 anos de idade, Maeda mudou para Tóquio, na capital japonesa, e matriculou-se na Kodokan, escola fundada em 1882 por Kano Jigoro, também responsável por reformar o Jujutsu, arte que vinha em declínio. No ano de 1904, Jigoro sugeriu a Maeda que fosse aos Estados Unidos para divulgar o judô. Conde Kano deixou o Japão para realizar demonstrações nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Aceitou diversos desafios de lutadores de boxe, wrestling, luta livre e outras artes marciais. Maeda tinha 1,66 m de altura, porém lutou mais de 500 vezes, divulgando o judô contra adversários muito maiores e mais fortes que ele. As técnicas da arte judoca são muito refinadas e dão condições de qualquer pessoa enfrentar qualquer oponente. Isso foi muito importante para a propagação do judô e o jiu-jitsu, ambas extremamente eficientes e eficazes em defesa pessoal. Em novembro de 1914, Maeda chegou ao Brasil no estado do Pará. Gastão Grace, um influente homem de negócios e sócio do American Circus em Belém, o ajudou a se estabelecer no país. Com o tempo, Maeda e Gastão tornaram-se grandes amigos. Durante uma apresentação de judô no Teatro da Paz em Belém do Pará, o filho mais velho de Gastão, Carlos Grace, ficou encantado com o judô e Maeda o aceitou como discípulo. Em 1921, após a família Grace ter mudado para o Rio de Janeiro, Conde Koma finalmente abriu uma academia em Belém do Pará, a escola pioneira do esporte do Brasil. Já em 1930, se naturalizou no Brasil e mudou seu nome para Otávio Maeda. Maeda passou o resto da sua vida no Belém do Pará ensinando o judô em sua academia. Após sua morte, em 28 de dezembro de 1941, a academia Conde Koma Judô Clube ficou aos cuidados dos seus 2 maiores discípulos, Sebastião Oli e Nakazan. E quando nós viemos para o Rio, o falecimento de meu avô, meu pai veio com a família para cá e meu irmão passou a dar aula. Ele não tinha assim uma atividade, vamos dizer, especializada. E amigos que iam saber jiu-jitsu, ele começou a dar aula de jiu-jitsu. Depois de um ano e meio, eu só vendo ele dar aula de manhã até de noite, eu não tinha... adquiri a prática de saber o que ele dizia e de responder as perguntas que lhe faziam. Fiquei um papagaio. Sabia as perguntas e as respostas. Um dia ele se atrasa, e foi esse atraso o aluno que veio dar aula, que era importante, do Banco do Brasil,
E ele disse, doutor, o Carlos não está, o senhor quer que eu vá passando um programa no senhor? Vamos brincar. A garota tinha 15 anos. E do que eu dei aula, eu, como sabia aquilo de cor, falei o que meu irmão falava, perguntava, dizia, mostrava. Quer dizer, é praticamente um professor, embora cópia. Quando meu irmão chegou, que quis dar aula, o aluno disse, olha, eu já fiz a aula com o Hélio e gostaria que ele continuasse me dando aula. Meu irmão, que nunca foi muito de morrer por trabalho, gostou. Primeiro, por saber que eu já sabia jiu-jitsu sem querer. Segundo, que eu ia dar aula por ele, que ele não tinha esse trabalho, eu daria. Resumo, fui nomeado professor dessa maneira. Mas depois eu queria fazer, eu meio sozinho, não conseguia. Daí comecei, num esforço muito grande, para pudesse fazer, a descobrir a diferença entre os movimentos que ele mostrava e o que eu teria que fazer. Essa foi a adaptação que eu fiz, que eu praticamente não inventei o nosso jiu-jitsu. Eu apenas adaptei a minha pessoa, criando formas de alavanca de acordo com o que nós possuímos, a dar aqueles movimentos que o japonês fazia à base da força e da habilidade. Eu, pequeno, fraco, tinha vertigem, ninguém sabia a causa, depois vieram a dizer que era, vamos dizer, sistema nervoso. Eu era um menino cheio de complexo, cheio de recalque, queria ser valente, mas não queria ser medroso. E isso vai levando um cara, às vezes, para um caminho. Se eu não tivesse jiu-jitsu, eu não sei o que seria hoje. O meu pai, Hélio Gracie, era um cara de saúde muito frágil. Ele corria um lance de escada e tinha vertigens e tal. Então os médicos, na época, recomendaram que ele praticasse nenhum esporte. Ficasse só assistindo os irmãos fazendo jiu-jitsu. O meu pai era 11 anos mais novo que o meu tio Carlos, entendeu? Então, ele ficava só assistindo os irmãos praticar, aquele negócio todo. Então, um dia, depois de muitos anos assistindo os irmãos praticar jiu-jitsu e decorar as técnicas e tal, os meus tios, uma vez, não estavam em casa e um aluno chegou para tomar uma aula com eles. Como não tinha ninguém em casa dos irmãos mais velhos, o meu pai se ofereceu a dar aula para esse aluno. Então, o aluno aceitou a ideia e o papai foi no ringue e deu aula para o cara. Quando o meu tio Carlos chegou atrasado, se desculpando, desculpa pelo atraso, vamos fazer a nossa aula agora, o aluno falou, não, eu tomei aula com ele e gostei. Aliás, eu quero ser aluno dele daqui para frente. Então o papai foi promovido a ser professor pelo próprio aluno. O que o papai percebeu rapidamente é que os movimentos que ele havia memorizado assistindo os irmãos praticando o jiu-jitsu requeriam uma certa habilidade física, de força e tal, que ele não tinha. Então, através da experimentação, o papai começou a modificar esse movimento do jiu-jitsu japonês para adaptar para a fraqueza que ele tinha, para a sua falta de força física que ele tinha na época. Essa modificação do jiu-jitsu japonês, que requeria um pouco de habilidade, força, tal, que ele não tinha, transformado para um jiu-jitsu, para galinha morta, como o papai gostava de dizer, é que deu origem ao que é conhecido hoje como jiu-jitsu brasileiro ou jiu-jitsu grego. Mas o conceito é conseguir, de uma maneira prática, fazer isso com um cara bem fraquinho e fazer com outra pessoa que seja mais forte. Então a ideia é essa, você conseguir usar o princípio de alavanca para que você não consiga ou não dê ao adversário a chance de usar mais força contra você. É tudo baseado no princípio de alavanca. Todo mundo que quer uma arte marcial, ele não quer uma arte marcial inferior à outra. Todo melhor. Se eu lhe der um automóvel, uma bicicleta, você prefere o quê? Bicicleta ou automóvel? Todo mundo quer o melhor. Então, o jiu-jitsu agora está comprovadamente, pelo mundo inteiro, ser a arte marcial mais eficiente, a mais fácil e que não exige dos seus alunos nenhuma qualidade física.